Nós estamos numa nova série, começou aí semana passada, Família em VAR, pegando aí a onda, vamos dizer assim, daquilo que nos foi apresentado com o árbitro de vídeo, dentro da perspectiva que construir uma família, sim, não é um negócio fácil. Porque assim, o pano de fundo de uma família é um negócio muito legal, né? O quintal da casa da avó, né? O cheiro da comida da avó, da mãe. Né? Acho que todo mundo tem isso. Eu volto para casa da minha mãe, tem um cheiro diferente, né? Eu falo, o cheiro da casa da minha mãe, né? A roupa é totalmente diferente, como um cuidava e agora como cuidamos, inclusive gerenciamento de tempo e assim por diante. Mas também família é um palco, né? Daquele negócio assim, cuidado. É o palco de grandes conflitos e com certeza muitos dos conflitos que carregamos hoje vieram lá de trás, foram construídos no palco da família, Dó, Ré, Mi. As grandes dificuldades relacionais, as nossas dificuldades de ver o mundo numa perspectiva diferente, passa pela família, passa por aquilo que aprendemos em família e assim por diante. Mas para hoje a nossa mensagem será casamento em escanteio. Vocês sabem o que é um escanteio, o que é um corner. Então o time que está atacando, ao chegar com perigo, pelo menos ali na área ou na metade do campo para frente, a defesa consegue interceptar a bola de alguma forma e toca para escanteio. Toca para a linha de fundo. E então, em um escanteio não é só pegar a bola, colocar ali na bandeirinha e chutar de alguma forma, rifar ela na área. Pelo contrário, existem jogadas ensaiadas. Quem aí teve um tempo, eu não sei se você teve tempo de assistir a Copa, viu aí, né? A jogada do trenzinho. Eles ficavam em fila e quando ia bater a falta ou o escanteio, cada um corria para um lado para tentar puxar a marcação, até que subia alguém para tentar cabecear e fazer o gol. Foi quase isso que o Fernandinho fez conosco. E um escanteio tem um problema. E isso acontece na família mesmo. Às vezes nós estamos aqui na defesa, subimos porque vimos aquela bola e falamos, é a minha bola, só que você está na defesa. E quando você cabeceia, ela entra em um gol lindo e acaba com as esperanças de continuar a progredir no jogo. Foi isso que aconteceu conosco aí na eliminação, né? Infelizmente, os nossos dois jogadores bateram cabeça, a bola deu na orelha, ombro, entrou, é gol, e aí apagou o time, todo mundo, ninguém queria culpar ninguém, muito menos porque a orelha do cara estava no 7-1 da Copa passada também, né? Então ninguém queria culpá-lo. E eu não estou falando em código para ninguém dizer que eu falei do Fernandinho na gravação. E aí então, e nós fizemos isso, né? Nós subimos, cabeceamos, falamos, é a nossa bola, e infelizmente foi o gol contra. E isso traz uma série de decepções e dificuldades na construção do nosso relacionamento, do nosso casamento. Mas antes da gente entrar no assunto em si aqui do casamento em escanteio, eu quero fazer 4 considerações aqui. Em primeiro lugar, nós estamos falando de casamento, de construção de relacionamento que tem a ver com coabitar o mesmo teto. Isto é, viver com alguém intimamente. Perfeito? Nós não vamos abrir o leque para tentar relativizar o casamento e a formação da família. Como, por exemplo, eu sou solteiro e vivo na minha casa com o meu peixinho beta dentro do aquário. E essa é a minha família. Eu e um peixe beta isolado no aquário. Cara, nós não vamos entrar nesses méritos.
se é esse o tipo de relacionamento que você está construindo, a mensagem de hoje trará algumas coisas para você repensar. Nós vamos falar sobre a construção do relacionamento, ou até mesmo as intenções que estão por detrás das decisões durante a construção de um relacionamento, durante o casamento e assim por diante. E como essas decisões afetam estar debaixo do mesmo teto que alguém. Segundo lugar, quero deixar claro que nós, ao apontarmos exemplos de casamento, trataremos das dificuldades na construção do relacionamento entre um homem e uma mulher. Ponto. Está implícito nisso. Terceiro lugar, todas as recomendações que o Marquito fez na semana passada são válidas. Isto é, o que nós vamos tratar aqui não é assunto encomendado, eu não tenho informações da intimidade de ninguém aqui para usar contra você. E claro, se algum exemplo aqui coincidir, olha, é baseado em fato real, mas é mera coincidência. Eu não sei, não iria expor ninguém aqui numa pregação, ainda mais indo para a internet. E dentro disso, qual que é a nossa ideia? É fazer uma reflexão diante da palavra de Deus, que é a verdade. Toda a reflexão a partir dela e tudo aquilo que vier de exemplo e de palavras da minha parte é fruto da minha caminhada comunitária, do meu casamento, das minhas leituras, dos meus estudos. A verdade continua sendo a palavra de Deus. Então nós precisamos refletir sobre ela. Em quarto e último lugar, e não menos importante, apesar da nossa série estar tão direcionada quanto a família, casamento, ela é para todas as idades, para todas as faixas etárias, inclusive as nossas crianças também passarão pelo tema, mas preparado para elas, dentro da linguagem delas, e também é para todo estado civil. Se você é casado, se você é solteiro, se você está enrolado, se você está enrolando, faz parte aqui ouvir e refletir sobre o que nós vamos conversar. Perfeito? Mas para continuarmos a nossa noite, há uma pergunta a ser feita. Por que nos casamos? Por quê? O que está por detrás desse movimento social, desse contrato social, que em outros momentos nós já falamos, que nos dias atuais ele é um evento, nós passamos meses ou anos pagando e descobrimos no dia seguinte da noite de núpcias que todo o evento, a festa, o fotógrafo, os convidados, a dívida que herdamos desse casamento, nada disso é casamento. Nada disso é casamento. Nós descobrimos ao longo do tempo que o conviver, o habitar debaixo do mesmo teto é que vai construir realmente o que é um casamento, um relacionamento a dois. Portanto, que ninguém em sã consciência responde a esta pergunta, por que nos casamos, se dizendo feliz logo no primeiro mês de casamento. Por quê? Essa pessoa no primeiro mês de casamento está anestesiada pelo evento, chegou o álbum, né? Ainda não teve o primeiro arranca-rabo, mas a primeira vez que o marido falar um pouquinho mais grosso com ela, ou ela falar mais grosso com ele, porque hoje a gente tem a bipolaridade, né? Não é só o marido que é grosso, a esposa é grossa, eu tenho um exemplo em casa, apaguem isso. A gente chora também. Então, quando é que, a partir do momento que um dos falar mais grosso com o outro, falar mais alto, vai surgir então, tem um descrédito nessa história, eu não casei para isso. Veja lá, que você está pensando, você está falando com a sua mãe, com o seu pai? Não é mais ou menos isso? Eu me lembro que a primeira discussão que eu tive com a Melissa, não sei o quê, olha, eu abrindo o coração novamente para a internet. E
casadinhos de novos, tudo só alegria, né? Eu já tinha cansado de levantar e fazer café da manhã, levado à cama. Acho que faz uns 12 anos que eu não faço mais isso. E aí, então, a primeira discussão que nós tivemos, eu não sabia como reagir. A minha reação qual foi? A de alguém que não sabe como reagir diante de uma discussão com a esposa, jurando que estava numa discussão de campo de futebol. Como que a gente faz? Deu um chute na bola. Chutei a mesa. Caiu os badulaques de cima da mesa, quebrou. O que você fez? Virou um drama mexicano. Dá para colar? Não dá, desculpa, foi mal, tal. Nunca mais chutei a mesa, mas a vontade de chutá-la existe. Quem aqui é casado e vai ter coragem de dizer que em um momento não teve vontade de dar uma bica em tudo, inclusive no cônjuge? É verdade ou não é? Pois é. Achei que eu estava sozinho nessa. Então, depois de anos convivendo com alguém, é que a gente vai conseguir responder isto e nós vamos construir isso com o outro. Essa que é a verdade. Mas vamos fazer aí uma enquete. Então, eu gostaria de ouvir de alguém aqui casado, né? Há algum tempo, deixa eu dar uma olhada, óbvio. Simone, por que você casou? Opa! Clássica resposta. Porque eu amo, né? Mesmo com os defeitinhos que ele tem, eu amo, né? Mais ou menos. Pois é, a minha mãe é casada há 42 anos e ela fala assim: todo dia esse homem é um homem diferente. Falei, ô mãe, que bênção. Não, é cada dia mais chato. Então vai construindo isso. E daí passa ele. Essa mulher, viu? O que foi, pai? Chata demais. Eu falei, mas vocês estão concordando em alguma coisa, pelo menos. 42 anos juntos, vocês se conhecendo, né? E é assim que acontece. Não é 1 ano, 10, 30 anos de casamento que vai nos fazer responder essa questão de uma maneira assim, né? Com certeza, deve ter alguém que casou há menos tempo que eu que consegue responder com uma maestria que eu preciso ainda crescer e evoluir para chegar nisso, né? Outros, com 30, ainda estão respondendo muito aquém de mim. Brincadeira. Mas é verdade, existem ainda pessoas que ainda não descobriram o casamento. Quem é solteiro aqui? Mateus, por que você acha que as pessoas casam, cara? Não entendi. Você passou? É verdade, né, irmão? Perdão. Esqueci que ele estava aqui de manhã. Por que as pessoas casam? Tem mais alguém solteiro aqui? Ô, Choco, por que você acha que as pessoas casam? Nunca passou na sua cabeça assim, putz, o Felipe casou, por que ele casou? Ok. Bom, vamos construir uma família, tem aqueles que vão falar que para se ajudar, um apoiar no outro, para sair da lama, e daí a lama com lama vira mais lama ainda, os caras não entenderam isso ainda, e assim por diante. Mas algumas respostas. Por que nos casamos? Porque me apaixonei. Porque eu amo, olha que clássico. Achei a pessoa certa. Sempre tive esse sonho. Tem gente que sonha com isso, né? Principalmente mulheres, e como casar e tal. Existe uma outra resposta, né? Que é mais comum em um tempo mais além aí, lá da época que o Chicão era aquele menininho ainda, correndo, barrigudinho, para cima e para baixo. Os pais criavam os filhos, e as filhas principalmente, para casar. Cara, mas isso é sério, a gente pode até estar assim, Mas eu tenho quase 40 anos, eu não fui criado para casar.
Ou pelo menos na minha educação, meus pais não tiveram essa preocupação. Falavam assim, na sorte, um dia você vai casar, vai escolher, né? Mas você precisa ser respeitoso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas não falava em construir um relacionamento. No máximo que eu ia ter dívidas. Você vai ter dívidas quando casar, montar a casa, responsabilidade. Uma outra resposta. Eu não pensava nisso, mas foi o destino. Olha, sensacional. Realmente dizer que estava nos seus planos ou não o casamento é aceitável. Dizer que Deus quer que todas as pessoas se casem, ou dizer que nós nos casamos porque Deus quis, é um artifício humano da síndrome de Adão para botar a culpa em alguém. Como não deu certo o casamento, foi Deus quem quis. É um artifício para colocar a culpa dos nossos erros sobre Deus. Mas a melhor resposta por que nos casamos é porque escolhemos. Nós escolhemos com quem, nós escolhemos a data, nós escolhemos a cor, o local, nós escolhemos quem estará conosco no altar, nós escolhemos se vai ter festa, nós escolhemos se não vai ter festa, se vai ser civil religioso, se só vai ser civil, se só vai ser religioso e assim por diante. A verdade é que casamento, nós nos casamos porque escolhemos. E aqui nós temos um probleminha. Qual que é o problema, Marcão? O problema é que nós somos pecadores e claro que todas as escolhas, todas as decisões, todas as atitudes nossas estão contaminadas em algum nível por pecado. E ao escolher casar, nós não estamos falando sobre certo e errado, sobre padrões morais, éticos ou religiosos para o seu casamento, não. Nós estamos falando que, mesmo quando escolhemos o certo, ainda assim nós não deixamos de ser pecadores. E essas decisões, essas escolhas, estão contaminadas pelo pecado e diversas vezes, ou todas as vezes, não possibilitam que acertemos o alvo. Que alvo é esse, Marcão? Que nossas escolhas sejam e possibilitem que vejamos os planos de Deus e possamos participar ativamente da vontade de Deus para que o reino esteja em primeiro lugar. E isso é algo sério. Como eu falei para vocês, eu não fui criado, entre aspas, para casar. Mas eu nasci e cresci na igreja e minha mãe em nenhum momento, botar a culpa nela, disse para mim assim: meu filho, quando você chegar um momento que você for decidir casar-se, lembre que essa decisão tem a ver com a sua escolha e essa escolha necessita ser feita diante do seguinte: Deus tem um plano para você. E quando você fizer essa escolha, as consequências disso precisam te levar para mais perto de Deus. Sim, casamento não é acaso. Sim, relacionamentos não são por acaso. Nós escolhemos e o que está por detrás disso é o quanto estamos mais perto, ou pelo menos à vontade, dentro da vontade de Deus. Quanto estamos entregues à vontade de Deus. Essa escolha para o casamento deveria estar sustentada num eco de dentro de nós, onde nós desejaríamos reconciliar a imagem e semelhança de Deus. Por isso, quero compartilhar com vocês Gênesis 1, 26, 27, a primeira parte do 28 e o versículo 31, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fazer o homem à imagem de Deus não tem a ver com o molde. Tem a ver com a capacidade, a possibilidade que Deus deu da responsabilidade de dominar
de cuidar, de ser responsável pela sua criação, inclusive pelo outro, não só com a árvore, com o passarinho, com o rio e tudo mais, com o outro. Deus nos deu a sua imagem, e a sua imagem tem a ver com essa responsabilidade. E a semelhança com Deus? Sim, a semelhança é a nossa similitude, isto é, o que nos torna diferentes de todo o resto da criação. Porque o nosso pastor alemão não vai tomar conta da criação responsavelmente como eu e você. Ele vai cuidar dos seus instintos, da sua fome, talvez cuidar da prole ali, e só. O resto é inimigo e comida. Somos nós que temos outra visão de mundo, inclusive com o outro. O outro não é inimigo. Ou não deveria ser. Isso é imagem e semelhança de Deus. E aí o texto continua: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus a sua imagem, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. E aí eu preciso explicar um pouquinho de poesia hebraica para a gente entender por que está grifado ali o texto. Porque ao dar essa sentença, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que foi Deus quem criou o homem à sua imagem, ele está dizendo assim: você é passivo nessa história. Você querendo ou não, você, homem, humanidade, é a imagem de Deus, aonde quer que você esteja. Opa! E quem não tem essa consciência? Deus é soberano e fez ele também. Então ele também é a imagem de Deus onde quer que ele esteja. Deus colocou isso. Deus se agrada disso em mim e em você. Deus quer que nós, onde estejamos, sejamos a sua imagem. Tenhamos essa responsabilidade de cuidar um do outro, de cuidar da criação, de nos envolvermos, de sermos coparticipantes na criação de Deus. Ele fez e falou: agora vocês participam comigo. Suas decisões são importantes para a criação continuar. E aí a poesia hebraica brinca, trocando a posição das palavras e trazendo outro sentido, o mesmo sentido em palavras diferentes. Por isso, a imagem de Deus é repetido 3 vezes, e na terceira vez não aparece a palavra imagem, mas aparece homem e mulher, isto é, macho e fêmea. Essa diferenciação sexual entre os homens veio no texto para reafirmar que somos imagem e semelhança de Deus quando nos relacionamos. O ápice da imagem de Deus na minha vida, na sua vida, é quando nos relacionamos. E aí, com a ordem que Deus dá de sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, Deus está dizendo assim: a propagação dessa imagem, que está dentro da coparticipação, está dentro do relacionamento homem e mulher. Então, nesse relacionamento íntimo, que gera outros homens, é aí que a imagem de Deus é exaltada. Vejam que em nenhum momento está falando que a imagem de Deus é só para quem faz filhos ou só para quem se casa. Está falando que a imagem de Deus, ela é completa quando um homem se relaciona com uma mulher. E aí, então, quando
Aqui, então, nós temos que imagem de Deus não dá para ser completa homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Essa é velha, hein? Não dá. Nós somos completos, inclusive quando solteiros, nas nossas diferenças, ao nos relacionarmos com alguém do sexo oposto, nesse momento, Deus usa essas diferenças para que a sua imagem seja refletida uma na vida do outro. Por isso, o relacionamento é um instrumento poderoso de Deus na transformação de vidas. Por isso, o evangelho só é propagado de pessoa para pessoa, através do relacionamento. E a imagem de Deus, então, é completa quando nos relacionamos com as nossas esposas, com as nossas irmãs, com as pessoas ao nosso redor. Aí a pergunta é, já que nós estamos falando de casamento, como cooperamos com o cônjuge para completar a imagem de Deus? Porque se você não tiver essa preocupação antes de se casar, de completar a imagem de Deus na vida do outro, com quem você se relaciona, com quem você vive, dorme, acorda sob o mesmo teto, como que vai ser? Como será? Aí então, eu preciso dizer para você, na contramão do que o mundo fala sobre o casamento, que casamento é graça. O casamento é lugar de ajuda mútua para que sejamos a imagem de Deus. O casamento é um instrumento inclusive de Deus, para que participemos da sua criação, para que um coopere na vida do outro, para que a imagem de Deus seja refletida. E sabe qual é a seriedade de tudo isso? Que vem uma pergunta: o que está por detrás das decisões e das escolhas que fazemos nos nossos relacionamentos? Eu ouso dizer que muitos casamentos e relacionamentos estão, infelizmente, refletindo a imagem e semelhança daquilo que essas pessoas viram quando criança. Como, por exemplo, o pai batendo na mãe. Então, eu odeio isso. Mas como isso está registrado, a única forma de eu reagir no meu casamento é agredindo. Se não com um tapa, com um grito e intimidando um ao outro. Qual é a imagem e semelhança que temos refletido nos nossos relacionamentos? Está na hora de nós olharmos para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos, como um momento onde Deus está nos tratando também. E de tratar um ao outro. Existem casamentos, relacionamentos que estão reproduzindo o último vídeo pornográfico que assistiram. Houve um momento aí na minha caminhada que eu acompanhei um casal que tinham vídeos pornográficos e achavam que isso não era problema, porque era forma de apimentar o relacionamento. Cara, olha o VAR que esse casamento tem. Já que tá ruim, coloca o Butman pra gente assistir. Vamos apimentar a história. Aí puxam um vídeo que foi feito por um homem querendo vender sexo para outro homem. E a partir de então, o que ele e ela assistiram é a forma como ele vai tocar, como ele vai tratar, é a forma como ele quer dar e tirar prazer da sua esposa. E jogou para cima total o respeito, o que um quer, o que um deseja, o que é delicado, o que é prazeroso e etc.
Há casamentos que estão refletindo a negligência e não a imagem de Deus. Porque como talvez a minha história eu não tenha tido família, sei lá, existe, não existe? Existe. Todo mundo tem, mas não sempre uma boa história. Fui criado pela minha avó. Eu não sei como é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Eu não sei como é família, a não ser vó que cuida de filhos. Ou melhor, de netos. E a partir de então, como que eu vou tratar disso? Eu não trato. Então, como eu me relaciono com quem está ao meu lado? Como um amigo. Alguém que a gente está dividindo contas junto. Uma república. Qual é a imagem e semelhança que está sendo refletida no seu casamento, nos seus relacionamentos? Outros casamentos cristãos ainda refletem o velho homem, aquele cara que não conhecia Jesus Cristo lá atrás, porque ele acha que o casamento é um departamento da empresa, o almoxarife, onde ele só vai para abastecer alguma coisa. Por exemplo, estou de saco cheio hoje, vou para casa tomar um banho, vou pedir para minha esposa não falar comigo, eu quero assistir o Jornal Nacional. Cuida das crianças, tranca essas pestes no quarto. Né? Ou, hoje, estou em ponto de bala, chegar em casa, não importa o que acontecer. E vai acontecer. E assim por diante. A ida até o almoxarife para abastecer aquilo que está lhe faltando. Qual é a imagem que o casamento tem refletido? Nós cristãos, e esse é um papo de cristão, deveríamos estar preocupados em refletir a imagem de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a essência da vontade de Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã no seu relacionamento quanto a percalços. Se ele vai falar mais ríspido com você, se o feijão vai azedar e vocês vão ficar chateados com isso e vai virar uma DR, eu não sei. Mas se isso acontecer, lembre-se que essa é uma circunstância da qual você precisa refletir a imagem de Deus na vida do seu cônjuge e ele na sua. Marcão, mas diante de tudo que você está trazendo é só desgraça. A gente já está fazendo tudo errado até agora. Mas e agora? Agora vamos chamar o VAR então de verdade. Qual é o VAR verdadeiro que nós temos? Qual é para onde a gente olha para corrigir a nossa rota? Para a palavra de Deus, para Cristo Jesus. Aí, tenho mais duas perguntas. O que temos construído em nosso relacionamento, em nosso casamento? E eu gostaria que você fizesse essa reflexão agora. Nos seus relacionamentos, o que está por detrás das decisões nos seus relacionamentos? O que está por detrás dos seus gestos, das suas reações, das suas palavras, das suas irritações, das suas satisfações ou das suas insatisfações? O que está por detrás disso quando você se relaciona? Quando você está com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua amiga, seu amigo, colega de trabalho. O que está por detrás? Como você tem construído seus relacionamentos, seu casamento? A imagem de Deus é refletida por mim, por você, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento? Aí a pergunta vem, mas como fazer? Como agir? O que a gente precisa colocar em prática? Cara, o nosso VAR é Cristo Jesus. O que ele fez comigo, nós devemos fazer para com o outro. E se a questão é, pretendemos refletir a imagem de Deus em um relacionamento, quem é que mais importa? O outro. No seu relacionamento com Jesus Cristo, Jesus e você,
quando ele veio na sua direção, quando ele começou a se relacionar contigo, quem importava nesse relacionamento? Quem importa? Para Jesus? Você. Quando Cristo Jesus se relacionou contigo, ele não se relacionou para satisfazer a ele mesmo. Pelo contrário, Pai, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus Cristo veio na minha, na sua, na nossa direção, quem importava éramos nós. E a questão é, se nós pretendemos refletir a imagem de Deus em um relacionamento, quem importa é o outro. Então nós precisamos ir na direção do outro, nós precisamos servir o outro, nós precisamos entender suas necessidades. Não estou dizendo passar a mão na cabeça do outro, pelo contrário, porque entender suas necessidades, muitas vezes é dizer e apontar aquilo que ele precisa mudar, é disciplinar. Assim como Jesus Cristo fez comigo e com você. E qual foi o instrumento de Jesus Cristo, que é a perfeita imagem de Deus? Qual foi o instrumento dele quando ele foi na direção dos seus discípulos, quando ele veio na minha direção e na sua, para que nós pudéssemos refletir a imagem de Deus? O amor. É claro. E como é que funciona isso? E daí a gente vai fazer um paralelo conosco. Vem na nossa direção, estende a mão, abre mão de si, dá a vida por mim e por você. Abre os nossos olhos e repara o nosso relacionamento com Deus Pai. Lá em 1 João 3,16 tem esse versículo, né? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Não estou dizendo que precisamos morrer na cruz. Não estou dizendo que precisamos derramar sangue uns pelos outros. Eu estou dizendo que nós precisamos entender que o outro, em um relacionamento a dois, o outro é mais importante. É mais importante em que sentido? Para que eu continue sendo um instrumento de Deus, para Deus se revelar, para Deus transformar a caminhada dele e então a nossa. Eu estou dizendo que nos relacionamentos nós precisamos aprender a dar nossa vida pelo outro, é abrir mão da nossa satisfação e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E assim, para o reino de Deus, o nosso cônjuge, o nosso namorado, o nosso noivo, sei lá quem nos relacionamos, no reino de Deus, a vida é mais importante. E o que ele precisa para ter vida, para encontrar vida? Você é um instrumento de Deus, que Deus quer usar ali naquele momento, naquele local, para que essas coisas aconteçam. Para que mudanças aconteçam na vida do outro. Esses dias conversando com um amigo, ele falava da dificuldade de relacionamento dele. Olha, eu não tenho problemas no meu casamento, mas a minha esposa, velado isso, ela boicota principalmente a minha fé. Apesar dela se dizer cristã também, mas ela já abriu mão, ela não me acompanha, ela não caminha comigo, tem sempre uma desculpa. E a minha pergunta para ele foi, cara, o que ela está precisando? E a resposta dele foi a visita do pastor. Ela está precisando da visita de Jesus através da sua vida, cara.
Ela está precisando que você assuma seu papel de sacerdote, que você vá na direção dela e cuide do coração dela, cara. Ela está precisando ser amada por você e ver em você a imagem de Deus. E um casamento em escanteio, se nós não nos preocuparmos em sermos imagem de Deus na vida uns dos outros, nós seremos outras imagens que vão deturpar totalmente o nosso relacionamento e vão desviar-nos da vontade, dos planos e do primeiro lugar, de alcançar em primeiro lugar o reino de Deus na vida um do outro. Eu quero orar com você, quero fechar essa noite. Quero pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Assim como nós começamos esse culto, eu quero incentivar você nesse momento a fazer a sua oração. A você pedir aí a Deus que lhe dê a capacidade de ir na direção do seu cônjuge, do seu namorado, do seu noivo, da sua noiva, namorada, do seu colega de trabalho, da sua colega de trabalho, daquele com quem você relaciona, seja relacionamento conflituoso ou não. E que você peça orientação a Deus e que o Espírito Santo lhe encha de sabedoria para, ao ir na direção do outro, você ser imagem de Deus na vida dele e conseguir ser usado pelo Pai para que o outro reflita a imagem de Deus também. Pai amado, nós pedimos que o Senhor restaure a tua imagem e semelhança em nós, a exemplo da imagem real que é Cristo Jesus. Não nos deixe perder, ó Deus, a essência de Cristo na nossa caminhada. Nossos relacionamentos sejam abençoadores. Quando nos reunimos, mesmo que seja naquele papo pós o futebol, nos corredores da empresa, seja, ó Deus, para construir e refletir a tua imagem na vida daqueles que nos relacionamos. Obrigado porque temos o exemplo de Jesus e nós sabemos, ó Deus, o que e como temos que fazer. Ir na direção, estender as mãos, conhecer as necessidades, diante da palavra, pastorear, cuidar do coração um do outro. Mas nós pedimos, ó Deus, sabedoria do alto. Nós pedimos que o teu Santo Espírito guie nossa vida, nosso coração, as nossas mãos, os nossos gestos, para que isso deixe de ser teoria e seja prática no nosso dia a dia. E assim o nosso casamento reflita a tua imagem. E assim o nosso cônjuge possa ser transformado e o nosso casamento seja transformado. Que assim os nossos relacionamentos sejam transformadores. Não nos deixe, Deus, tomar decisões que impeçam de vermos os teus planos, que impeçam ou dificultem a nossa ação, o nosso agir no movimento que o Senhor está fazendo
aqui neste lugar, nessa cidade, ao nosso redor, na nossa família, a fim de que o reino esteja em primeiro lugar. Nos ajuda a ver isso, nos ajuda a caminhar dessa forma, nos ajuda a viver isso. Tem misericórdia, Pai, de nós, maridos, tem misericórdia de nós, esposos. E nos ajude a ser bênção um na vida do outro. Tendo Jesus Cristo como nosso exemplo. Como aquele que corrige as nossas rotas. Em nome de Jesus que oramos e agradecidos estamos, Deus. Amém, Pai. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.